Olá, amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2020. O título do estudo de hoje é Paulo, o instrumento escolhido por Deus. É verdade, estamos encerrando o trimestre, não é isso? Julho, agosto, setembro. Estamos na última semana desse trimestre e nos aparece como título e como assunto comentários a respeito do ministério de Paulo, apóstolo de Jesus, evangelista, pregador de 3 continentes e, sem sombra de dúvida, o maior pregador do evangelho que a Bíblia apresenta, se formos considerar especialmente um trabalho individual, num chamado onde Paulo não nasce no Evangelho de Jesus Cristo, porque na verdade o Evangelho de Jesus Cristo estava sendo fundado quando ele era um jovem senhor, e ele percebeu que através do chamado de Jesus Cristo a sua vida seria completamente transformada e ele seria um vaso nas mãos de Jesus. Eu convido você para orarmos antes de lermos a Bíblia no estudo de hoje. Senhor Deus, pedimos a Tua iluminação, a Tua luz para o estudo deste dia, para que a nossa mente compreenda a verdade para nós que nos apresenta nos textos que aqui vamos ler e considerar. Oramos em Jesus. Amém. Muito bem, a lição abre o comentário dizendo assim: quando Paulo aceitou a Cristo, sua vida mudou radicalmente. Você talvez não precise olhar para a Bíblia, você pode olhar para a congregação onde você vive ou para a sua própria vida e ver o quanto a sua vida mudou quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Cristo lhe deu um novo futuro, o tirou da sua zona de conforto e o levou a experiências que ele jamais tinha imaginado. Sim, é o que acontece com as pessoas que voluntariamente se lançam ao serviço de Jesus sob a orientação dele. Mediante o Espírito Santo, o apóstolo proclamou a palavra de Deus para milhares no mundo mediterrâneo. E aqui tem uma frase que chama a atenção. Seu testemunho mudou a história do cristianismo e a história do mundo. É uma frase ousada. Mas quando você vai para a Bíblia, especialmente no livro de Atos, onde existem muitas histórias sobre o apóstolo Paulo e das dificuldades, das provas que ele passou, você encontra ali em Atos de 9, 3 a 6, e também do trecho do mesmo capítulo, do verso 10 ao 20, você encontra a conversão de Paulo. No primeiro trecho, Paulo se encontra com Jesus Cristo no caminho para Damasco e há aquela história toda que aparece a luz, ele perde a visão e ele é levado para uma casa numa rua chamada Direita, na cidade de Damasco, né? O outro trecho da história, do verso 10 ao verso 20, é uma história um pouco mais delicada, porque Deus aparece a Ananias em um sonho, numa visão, e diz a Ananias que ele deve ir até a casa onde está Saulo, o perseguidor dos cristãos, e impor-lhe as mãos. Ananias é um líder da igreja local em Damasco e começa a dialogar com Deus, questionando se a ordem era mesmo esta, visto o currículo e a fama que Saulo tinha até então. A bem da verdade, o que se conclui é que Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e o conduziu para a missão. Houve uma mudança de 180 graus aqui. A vida de Paulo era perseguir cristãos e agora a vida de Paulo era conseguir cristãos para Jesus. Essa história já se repetiu na vida secular de milhares, talvez de milhões de pessoas que eu e você não conheçamos, mas temos o privilégio de ter a esperança de conhecê-los um dia nos céus. A lição segue dizendo: Jesus escolhe candidatos improváveis para testemunhar do seu amor. Veja bem, você talvez tenha, em algum momento da sua carreira cristã, nutrido o sentimento de que você, não tenho nenhum dom, você pode ter exclamado. Não, eu não sirvo para fazer nada no Evangelho.
Não, eu não tenho habilidade para fazer algo na igreja. E às vezes essa tentação é uma tentação gostosa, porque coloca a gente sentado lá no banco da igreja, esquentando o banco, papando o sermão, mas o outro lado da moeda diz que a nossa fé está esfriando, está morrendo. Veja só o currículo dos soldados de Jesus Cristo que ele pessoalmente colocou no seu exército para trabalhar divulgando o reino de Deus. Ele colocou aqui os endemoniados que ele libertou quando ele foi a Gadar e enviou esses 2 homens para serem missionários em Decápolis, ou seja, em 10 cidades. Não foi numa região apenas, né? 10 cidades litorâneas do Mar da Galileia. Ele coloca para trabalhar no seu exército a mulher samaritana, que era uma mulher completamente preconceituada, repudiada pela própria sociedade de Samaria, e ela é uma evangelista que faz qualquer discípulo de Jesus não conseguiu fazer. Jesus coloca aqui uma prostituta no seu exército também, que pela profissão não precisa dizer muito, mas ela consegue dar um testemunho de Jesus pela libertação que ela recebeu dele quando ela foi livre de espíritos malignos. No exército de Jesus Cristo tem um coletor de impostos, que era tido pelo povo judeu como um traidor da pátria, como uma pessoa imunda. E esse camarada aceita o convite de Jesus Cristo, integra inclusive o grupo dos discípulos e ele passa a ser um instrumento poderoso nas mãos do seu Senhor Jesus Cristo. O exército tem pescadores de peixes, que tornam-se pescadores de homens. E agora ele tem um feroz perseguidor, Saulo de Tarso, que prende, tortura e, se puder, mata cristãos no título da heresia. Mudando seu coração no encontro com Jesus, agora ele começa a dizer aos judeus, embora o credo do cristianismo estivesse nascendo, ele começa a dizer aos judeus, aos seus contemporâneos, os seus pares da sinagoga, não é isso? Que os gentios também têm direito à salvação. Em relação a isso, quero ler para você uma parte do comentário bíblico que aborda o livro de Atos, no capítulo 28, a partir do verso 28 até o 31. Tá certo? Aqui, nesse trecho, do verso 28 até o verso 31 do capítulo 28, está dizendo assim: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Quando Paulo diz essas palavras, ele está em Roma, numa casa que ele alugou para atravessar o seu período de prisão domiciliar. Ele paga essa casa com seu próprio dinheiro, ou seja, com a receita do seu trabalho, que ele pode fazer em casa, não é? Ele está ali por conta própria ou por doações que ele recebe de irmãos das igrejas que ele fundou durante o seu ministério. O que importa é que ele está preso, ele recebe pessoas, a todas as pessoas ele prega sobre Jesus Cristo, mas quando os judeus se apresentam diante dele, a reunião termina em contenda, quando Paulo abre a boca para dizer que os gentios também são alvo da salvação de Jesus Cristo. Veja o que diz o comentário bíblico a respeito disso aqui. Veja bem, diz assim o comentário bíblico: a consistência de sua mensagem, ou seja, Jesus como Messias e Salvador, e a reação costumeira quando Paulo cita Isaías 6, de 9 a 10, assim como numa ocasião anterior, em Atos 22, a referência à salvação dos gentios interrompe a reunião. O livro de Atos é encerrado com um ar de triunfo. Paulo havia manifestado seu desejo: importa-me também ver Roma. O trajeto fora difícil, mas Deus atendeu ao pedido do apóstolo de ministrar em Roma. Embora preso no coração do Império Romano, Paulo proclamou com toda intrepidez, sem impedimento algum, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho havia chegado ao centro do mundo, à capital do Império Romano. Dali ele se espalharia por toda parte.
Paulo sabia que ao caminhar para Roma, ele estava sendo levado para a morte. Ele mesmo diz que o seu espírito estava sendo derramado como libação. Libação pode ser traduzida como a derramação de um vinho, de um azeite, numa cerimônia de adoração a qualquer deus. Isso era um hábito pagão, mas de qualquer forma fazia também parte de um momento de adoração do rito dos judeus, na adoração a Deus no templo. Algo muito solene, muito sagrado e que era respeitado por Paulo e pelos seus contemporâneos. A lição diz assim: enquanto estava em prisão domiciliar em Roma, Paulo afirmou que a salvação de Deus foi enviada a todos. Imaginemos eu e você que não nascemos na nação israelita. Se Paulo não tivesse quebrado os paradigmas, ou seja, os padrões, os costumes da época que os judeus ortodoxos haviam imposto através de cultura de homem, tradições de homens, mandamentos de homens, porque a Bíblia nunca disse que a salvação era exclusiva dos judeus, e nós estamos referindo aqui ao Velho Testamento, que os judeus usavam naquela época. A Bíblia sempre disse que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade. Paulo, no final de carreira, ele escreve para Timóteo e ele diz a célebre frase: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E com essa frase ele incentiva que Timóteo seja um evangelista também em terras distantes. Sim, os judeus estavam espalhados por toda a Ásia e por boa parte do Império Romano. Então, seria muito conveniente mandar um missionário, um pastor, um evangelista judeu para pregar para os judeus. Seria muito conveniente isso. O apóstolo Paulo está destacando que o ministério de Timóteo não deveria ter essa característica. E você pode imaginar que Timóteo pode ter aconselhado tantos e tantos outros judeus que estavam abraçando o cristianismo, foram visitá-lo na prisão, ou seja, na sua prisão domiciliar em Roma, para que se comportassem da mesma maneira. Apesar das dificuldades que ele enfrentou, Paulo permaneceu fiel ao seu chamado do Senhor. Não é isso? Quando você lê 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 25 ao 30, você tem um relato de tudo que Paulo sofreu. Naufrágio, chicoteamento, prisão, apedrejamento, fome, frio, nudez. Mas nada disso fez com que o apóstolo abandonasse o ministério de Jesus Cristo. A missão extraordinária que ele recebeu naquele dia, na estrada para Damasco, para levar a mensagem do Evangelho a todos. E o Senhor Jesus disse a Ananias: ele é para mim um vaso escolhido, e ele inclusive vai apresentar o meu nome perante os reis. E Paulo fez isso, primeiro diante de Agripa e depois diante de César em Roma. Quando Paulo estava saindo de Jerusalém para Damasco, ele não fazia a menor ideia de que a vida dele seria completamente transformada e que ele, inclusive, se apresentaria diante de reis. Por que Paulo estava preso em Roma? Você sabe dizer? A resposta é fácil. Porque ele defendeu o nome de Jesus. E os judeus o acusaram de traição, de desordem e de tumultuar o povo e as cidades por onde passavam. As acusações são essas. E aqui eu tenho para encerrar duas perguntas para você e para mim pensarmos no final do estudo de hoje. O que Deus chamou você para fazer? Sim, porque Ele chamou. Não caia na gostosa tentação de dizer para você mesmo que você não tem uma missão dentro do rebanho, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, porque você tem. E a segunda pergunta, que tem a ver com a primeira, é a seguinte: você está cumprindo esse chamado? Sim, você recebeu uma missão. Responda para você mesmo, responda para Jesus Cristo. Diga para Ele das suas lutas e dificuldades, caso você não esteja conseguindo avançar. Peça que Ele envie você o Espírito Santo e a proteção dos seus anjos, e você será um vitorioso como Paulo foi. Com sofrimento, sim, com certeza. O Evangelho de Jesus Cristo não nos convida para hotéis 5 estrelas. Ele nos convida para uma vida de luta. Se os hotéis 5 estrelas aparecerem no meio do caminho, aproveite. Mas não é esse o projeto primário e principal de Jesus Cristo.
Se você olhar a história de Jesus Cristo, ele, em momento algum, está nos palácios, mas ele está dentro do povo. Ele está dentro de onde a luta e o sofrimento existem, imposto pelo pecado, para salvar o perdido. Tá certo? Eu vou encerrando por aqui, na expectativa de te ver amanhã. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Amém.